A pergunta que não quer calar: action figure é coisa de nerd? É sim, de nerd, de geek e de todo mundo. Os bonequinhos viraram uma febre, mas é sempre bom relembrar o que é realmente um action figure. É brinquedo? Item de coleção? Afinal de contas, o que é ser nerd? Nerd e geek é a mesma coisa? O mercado de venda de figuras e estátuas está super aquecido. Vamos conversar sobre esse mercado e a forma como a sociedade vê os colecionadores. Eu sou Marcelo Turco, seu colecionador nerd. Assiste esse vídeo até o final, que eu te prometo que tem muita coisa interessante sobre esse tema. Vamos que vamos! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. Hoje vamos conversar sobre um tema muito legal. Colecionar bonequinhos é coisa só pra nerd? O que é ser nerd? O que é action figure? Não sei. O termo action figure ou figura de ação foi usado primeiramente pela Hasbro em 1964, ao introduzir a sua linha J-Joy. Já falamos sobre isso no vídeo A História do Colecionismo. Até aquele momento, só existiam as chamadas dolls pelos norte-americanos, que eram bonecas ou bichos de pelúcia feitos especialmente para as meninas. Daí criou-se a necessidade de um novo termo para os brinquedos feitos para os meninos. No geral, pode ser definida como uma peça de plástico que representa um personagem e tem mobilidade, conta com diversos pontos de articulação, consegue fazer diversas poses e normalmente acompanha acessórios. O material do action figure costuma ser o plástico, com alguns detalhes em tecido ou totalmente de plástico. Aí temos figuras de ação de todos os gostos, desde as mais baratinhas até as mais caras. As peças na escala 1:6 da Hot Toys, por exemplo, tem algumas lançadas por mais de R$3.000. Bem louco! As estátuas são um outro campo. Normalmente são feitas de polistone, uma resina de alta densidade, mas podem ser feitas também de plástico e PVC. Estátuas não têm mobilidade, então não dá para posear como as figuras de ação. Muita gente usa o termo action figure para nomear tudo, desde as articuladas até as estátuas. No final das contas, o colecionismo, tanto de action figures quanto estátuas, é um hobby caro, muito caro. E não são brinquedos. Não! Essa informação é importante quando eu falar de mercado. E nerd? Você é um nerd ou um geek? Tem diferença? A palavra geek começou a ser usada na Europa a partir da segunda metade do século XIX. Segundo o dicionário Oxford, a sua origem seria o termo inglês geek, bobo, ou a palavra alemã geek, louco. Assim, desde o início ela foi utilizada como sinônimo de bobo. Logo depois passou a ser empregada para definir artistas de rua que executavam performances meio bizarras. Ah, morre, diabo! Depois foi associada a uma expressão genérica para pessoas estranhas. Atualmente, os dicionários da língua inglesa costumam definir o geek como um entusiasta ou especialista em tecnologia, ou de forma mais genérica, alguém que demonstra um grande interesse em atividades ou assuntos específicos. Além disso, é comum ressaltar a falta de trato social de um geek, algo em que ele e o nerd se igualam. Que deselegante! Popularmente falando, os geeks têm grande inclinação para interesses como tecnologia, jogos de videogame, computadores, histórias em quadrinhos, cinema e outras vertentes da cultura pop. Apesar de sua origem curiosa, o termo atualmente é empregado de forma bastante positiva, especialmente após o boom tecnológico dos anos 90 e 2000. Apesar do termo ser mais recente dentro da língua inglesa, os nerds estão aí, socialmente falando, há muito mais tempo do que os geeks. A expressão começou a ser utilizada no final dos anos 50 e acredita-se que tem origem no termo inglês nerd, louco. A partir da década seguinte, teve o seu uso empregado quase sempre de forma pejorativa, para descrever pessoas estudiosas e inteligentes, mas com pouco ou nenhum jeito para o envolvimento social. Eu acho é pouco. Por serem alvos de preconceito e até mesmo violência, os nerds meio que se fechavam em seus círculos de discussões sobre temas científicos,
jogos de RPG, programação, entre outros assuntos. O seu visual também é bem estereotipado, né? Sendo quase sempre composto por óculos grandes, camisa xadrez e suspensórios. Os interesses típicos de um nerd seriam tecnologia, RPG, matemática, física, livros, enfim, temas mais ligados à ciência e aos estudos. Essas características peculiares e o preconceito acabaram por transformar a palavra nerd em sinônimo de estranho, deslocado e sem habilidades para relações sociais, especialmente com pessoas do sexo oposto. Vendo as definições de geeks e nerds, temos uma resposta clara do que é um e do que é outro? Não muito, mas é bem provável que as semelhanças entre ambos tenham ficado ainda mais claras. A impressão é que, devido à conotação altamente negativa e estereotipada dos nerds, muita gente toma para si o termo geek em busca de diferenciação. É evidente em ambos os grupos o grande interesse por tecnologia, cultura pop e ciência, com os geeks pendendo mais para as relações entre tecnologia e cultura pop, enquanto os nerds ficam mais para o lado da tecnologia e ciência. Ah, agora eu entendi! Independente das definições, nerd ou geek costumam ser pessoas bem-sucedidas em suas profissões, com uma remuneração alta em comparação com a média salarial brasileira. Aí a gente junta de um lado um hobby caro, do outro pessoas que têm uma boa remuneração. Entendem como isso dá uma liga? Vamos analisar o mercado de vendas brasileiro. Se os brinquedos para crianças já trazem uma bela porcentagem de faturamento para o setor, é de se imaginar que as figuras de ação, o brinquedo dos adultos, também conquistem uma parcela do mercado. O que surpreende, no entanto, é que essa parcela é bem mais recheada do que o esperado, sobretudo no Brasil. Para se ter uma ideia, de acordo com a NPD Group, uma empresa americana que avalia esse segmento no mundo, os brasileiros consumiram mais de 280 milhões de reais em brinquedos licenciados de super-heróis em 2021. E isso inclui os colecionáveis. Show! O mercado de figuras de ação para adultos, por exemplo, cresceu 21% nas vendas do ano de 2021, se comparados ao faturamento de 2019. As crianças consomem brinquedos com frequência, mas os adultos também entraram de cabeça nesse mercado por aqui. E com esse público, é melhor nem chamar os itens de bonecos, porque isso se transforma em uma ofensa para alguns. Para eles são action figures, itens colecionáveis e de luxo que têm preços a partir de R$400, mas que podem passar dos 20 mil fácil. Abra o olho, porra! Se alguém tiver alguma dúvida sobre o quão aquecido é esse mercado, basta fazer uma visita à CCXP, a Comic Con Experience, que acontece anualmente em São Paulo. Ano após ano, o evento aumenta absurdamente. É um mercado que movimenta muita grana e certamente não agrada somente os nerds. Como a sociedade vê isso? Ainda tem muita gente que vê estátuas e action figures na coleção de um amigo e acha que é um brinquedo. Mas cada vez mais os bonequinhos estão se tornando populares. Muitos especialistas em decoração de interiores têm usado e abusado de estátuas para a composição de ambientes. O sucesso dos filmes da Marvel no cinema deram uma enorme contribuição para isso. É claro! Seja você um nerd ou um geek ou qualquer outro rótulo que a sociedade possa dar, o fato é que os action figures se popularizaram e estão cada vez mais presentes nos nossos lares, sejam para completarem coleções ou seja simplesmente para compor estética de um ambiente. E não são brinquedos de criança ou de adultos que ainda são crianças. São cada vez mais artigos de luxo. Aproveitem e vejam esse vídeo aqui, onde eu mostro onde comprar action figures. Até o próximo. Se cuidem, pessoal. Fui!